Despesa do exercício seguinte. Esse vai ser o título, ou melhor, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Despesa do exercício seguinte. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre contabilidade empresarial ou então contabilidade gerencial. E o livro-texto que eu estou utilizando do professor José Carlos Marião, Análise das Demonstrações Contábeis. Esse daqui, ó. Excelente livro, caso você tenha interesse. Tem um link aqui na descrição dele, beleza? Então vamos lá. Estou ainda no capítulo, vamos só recapitular aqui, né? Eu sempre tenho que fazer isso porque eu esqueço, capítulo 2. E o título do capítulo 2 é o seguinte: alguns cuidados para análise. Então eu já gravei alguns vídeos sobre alguns cuidados para análise. Desde interpretação de índices, exemplo de interpretação distorcida de índice, reclassificação das demonstrações contábeis, duplicatas descontadas, que foi o vídeo passado, inclusive, que na verdade é uma readequação, né? Apenas para melhorar a análise. E hoje, então, continuando nessa mesma pegada, ou seja, de reclassificação das demonstrações contábeis, no vídeo passado, como eu falei, de duplicadas descontadas, hoje vamos ver o que o autor tem a nos dizer sobre a reclassificação das demonstrações contábeis no que tange a despesa do exercício seguinte. Estou vendo aqui que tem bastante coisa, vou ver se eu consigo dar conta nesse vídeo aqui, né? Vamos lá. Classificada no ativo circulante. Então, despesa do exercício seguinte é classificada no ativo circulante. No grupo do ativo circulante, ele é o único grupo de no grupo do ativo circulante, ele é o único grupo de contas que não se converterá em dinheiro. Então, se ele está classificado ali no ativo circulante, ele não pode se converter em dinheiro. Portanto, não servirá para pagar as dívidas da empresa, ou seja, a despesa do exercício seguinte. Por se tratar de uma despesa antecipada que será consumida pela empresa no próximo ano, ela é classificada no ativo circulante. No entanto, não se transformará em dinheiro. E isso é interessante porque o ativo circulante, bom, estamos aqui falando de balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então ele é basicamente dividido entre passivo e ativo. Ativo e passivo, né? E patrimônio líquido. O ativo é subdividido em ativo circulante e não circulante. E por que ele é circulante ou não circulante? É só pensar na palavra em si. A gente já sabe que o ativo, já disse que o balanço patrimonial é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e que o ativo é o conjunto de bens e direitos, enquanto que o passivo é o conjunto de obrigações. Pensando agora que o ativo ele é circulante ou não circulante, pense na palavra em si, circula ou não circula. Os bens e direitos circulam com maior velocidade ou com menor velocidade. O ativo circulante, portanto, são aqueles bens que são que têm maior liquidez, que eles podem ser transformados em dinheiro ou em capital rapidamente, muito mais rápido que o ativo não circulante. O não circulante, geralmente, ele demora mais para ser convertido em dinheiro, a sua liquidez é muito menor. Então, isso que eles estavam dizendo aqui, ó, por se tratar de uma despesa antecipada que será consumida pela empresa no próximo ano, é classificado no ativo circulante. No entanto, não se transformará em dinheiro. O que parece estar estranho, né, numa análise. Essa despesa reduzirá o lucro do próximo exercício e, consequentemente, o patrimônio líquido. Por isso, os analistas mais conservadores preferem, na ocasião da análise, na análise apenas, já deduzir do PL aquela despesa futura. Então, lá no patrimônio líquido, que está no passivo, já se diminui, né? Já se reduz ou se deduz despesa futura, excluindo a do ativo circulante. Isto para fins de análise, tá bom? Essa despesa, entretanto, de maneira geral, tem valor irrelevante, imaterial em relação ao ativo circulante, não melhorando por si só a situação financeira da empresa, pois seu acréscimo ao ativo circulante é, sem dúvida, imaterial. Se casos houver em que o valor da despesa do exercício seguinte seja relevante em relação ao ativo circulante, aí sim devemos excluí-lo deste grupo, subtraindo-o do PL, por exemplo. Então aqui ele traz, inclusive, um quadro, né, do balanço patrimonial em que ele coloca ali a despesa do exercício seguinte como dedução do ativo circulante de 2.000. E onde que ele está posicionado, né? Então, neste exemplo, ele está exatamente aqui na coluna do ativo e não no passivo. Se não depurássemos do ativo circulante a despesa do exercício seguinte, a relação a CPC seria 1,33, ou seja, se não fosse retirada a despesa, né, essa despesa do ativo, a relação a C, a divisão, ativo circulante por passivo circulante, seria de 1,33, 20.000 por 15.000. A relação capital próprio, capital terceiro, seria de 1, ou seja, 15 por 15. Ou seja, passivo circulante dividido por patrimônio líquido. Então, a relação capital próprio é isso. Como nesse caso a despesa do exercício seguinte é relevante, 10% do ativo circulante, vamos excluí-la do ativo, jogando-a como sinal trocado, negativo, no patrimônio líquido.
Veja que, na verdade, no ano seguinte ela irá deduzir o PL, pois é despesa para aquele ano, despesa deduz o lucro. Então teríamos o seguinte quadro. Numa nova situação, então agora ele deduz a despesa diretamente do patrimônio líquido para fins de análise. Então aqui está. O patrimônio líquido ele é deduzido, né, de despesa do exercício seguinte em 2000. Deixa eu dar uma olhada como é que está no ativo circulante, caixa 2.000, duplicata 5.000, estoque de 11.000. Então você tem 15, 16, 18, né? Despesa do exercício seguinte aqui está somando, na verdade, não está subtraindo, tá? Eu falei agora há pouco que, na verdade, no ativo circulante ele subtrai, mas ele não subtrai, ele soma. Tanto que o ativo circulante termina com um valor total de 20.000. Então, só tenho que reiterar isso aqui no vídeo ou corrigir o que eu falei anteriormente. No ativo circulante ele não deduz a despesa, ele soma. Tá? Então fica com o 20.000. Enquanto que quando é feito esta reclassificação, né, para fins de análise, então lá no patrimônio líquido, aí sim ele deduz. Se você tinha 15.000 ali capital reserva de lucro, agora com a dedução ficamos com 13. E aí ele coloca um novo cálculo nesse caso, né? A relação ativo circulante e passivo circulante passa de 1,33 para 1,20, ou seja, 18 dividido por 15.000. E a relação capital próprio e capital terceiro passa de 1 para 0,87. A situação modifica-se consideravelmente. Nesse caso, o ajuste da despesa do exercício seguinte, reclassificando com um sinal negativo para o PL, é recomendável. A seguir, apresentamos uma situação que acontece na maioria das vezes, em que não há necessidade de reclassificação, pois seu valor é irrisório em relação a C. E aí coloca, então ele volta a uma situação anterior, em que a despesa do exercício seguinte continua no ativo, somando, só que ele é insignificante, porque são milhões. Então, nesse caso, os índices não são quase modificados. Né? Veja que os índices não seriam alterados com a classificação de um valor imaterial, como é nesse caso aí. Né? Isso impacta na análise por quê? Porque quando você faz essa conta, relação ativo circulante e passivo circulante, você está tentando descobrir qual que é a capacidade de pagamento da empresa de fato ali, né? Ou seja, no curto prazo, ativo circulante dividido por passivo circulante. Está dizendo que o resultado ele saiu, né, de 1,33 para 1,20, nesse caso ele reduziu. Deixa eu ver, 28, 10.000, 18 para 15 nesse caso, né? Então o resultado anterior nos dizia que para cada R$1 de ativo, dinheiro de ativo, você tinha tal valor de passivo circulante, né? E ele, na verdade, reduziu de um ano para o outro. Mas eu não consigo fazer essa análise ainda, porque ainda não chegamos no nível do livro em que ele explica, traz maiores detalhamentos, ou outros detalhes, como que se calcula, na verdade, essa relação ativo circulante e passivo circulante. Tanto que eu nem vou entrar em maior detalhe aqui, vou deixar para avançar conforme a gente vai criando a playlist, né? O fato é que a gente só precisa saber que fazer esta reclassificação, ela impacta sim na análise, né? Nesse caso ele traz uma análise de uma relação ativo circulante e passivo circulante, então no curto prazo, né? Ou então na relação capital terceiro capital próprio capital terceiro, na verdade, né? Fico por aqui. No próximo vídeo então eu quero continuar tratando sobre não circulante. Deixa eu ver qual tópico que é esse aqui, reclassificação das demonstrações contábeis. Exatamente, o próximo tópico de reclassificação das demonstrações contábeis para fim de análise é não circulante substitui o permanente, porque antes existia, né? O permanente agora não existe mais, agora é o não circulante. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei sobre duplicatas descontadas, uma outra reclassificação também que ocorre na demonstração contábil. Valeu!